Nesse vídeo vamos falar sobre a tag áudio do HTML5. Como você está vendo aí na tela, a tag áudio ela precisa abrir e ela também precisa fechar, o que nos mostra que tem conteúdo dentro dessa tag, ou então outras tags podem ser usadas dentro dela. Sobre a tag áudio, ela, como o nome já diz e como você já pode imaginar, serve para você inserir áudios dentro do seu arquivo HTML, um som, uma música ou até mesmo uma transmissão de áudio, ou seja, pode ser um áudio que está sendo transmitido ao vivo via streaming, talvez um podcast, uma rádio e assim por diante. Atualmente, os formatos que são suportados nativamente pelo HTML5 são os formatos MP3, Wave e OGG. Qualquer texto no conteúdo dentro da tag áudio, ela vai ser exibida como se fosse um parágrafo, um texto normal no HTML, caso o navegador que estiver sendo usado não suporte o HTML5 e, consequentemente, a tag áudio. Falando sobre atributos, todos os atributos globais eles são suportados sim na tag áudio, e a tag áudio possui atributos específicos só para ela. Vamos à lista. A tag áudio ela tem o atributo autoplay, que significa que ele vai começar a reproduzir automaticamente o áudio assim que ele estiver pronto para ser reproduzido. Ou seja, se o arquivo for encontrado, o download for feito, o navegador conseguiu interpretar, ele roda HTML5, depois que passar por toda essa checagem, estiver disponível, estiver pronto, aí sim o áudio vai começar a tocar. Também nós podemos colocar o atributo controls, o que habilita alguns controles para o áudio, por exemplo, um play, pause, volume, aquela barra de navegação e assim por diante. Temos o atributo loop, que significa que assim que o áudio chegar ao final, se o atributo existir, o áudio vai começar a ser reproduzido do começo novamente. Temos o atributo muted, que somente vai tirar o som, ou seja, o volume vai ficar em 0 para esse áudio. Temos o atributo preload, que define que o áudio ele deve ser carregado assim que a página terminar de ser carregada. Então ele vai tentar carregar o quanto antes possível para você poder tocar esse áudio e não só os metadados do áudio, o que acontece por padrão. De início, apenas a duração do áudio, o nome do áudio, ele é carregado e só quando você tenta tocar o áudio mesmo é que os dados vão começar a carregar. Se você utilizar o atributo preload, você já agiliza o carregamento desse arquivo de áudio. Por fim, temos o atributo src, que é a source, ou seja, o fonte, a URL de onde está hospedado, onde está salvo esse recurso de áudio no seu servidor ou na internet. Falando sobre CSS padrão, a tag áudio, como você pode ver aí, não possui nenhum CSS. Então ele não vai afetar em nada a disposição do seu layout, o comportamento do seu layout. Caso você queira fazer um player de áudio, por exemplo, você vai ter que utilizar outras tags do HTML, botões e formatar tudo com CSS e vincular a sua tag de áudio, provavelmente usando JavaScript. Vamos para o exemplo então, vamos ver na prática como nós podemos usar a tag áudio. Vou criar aqui um arquivo novo, vou chamar ele de audio.html, vou criar a estrutura padrão do HTML5 aqui no meu documento, já vou colocar o título tag áudio e aqui dentro do body a gente vai colocar a tag áudio. Pode ver que o Visual Studio Code já nos ajuda informando que eu preciso de um src, ou seja, cadê o seu arquivo de áudio aí que você quer tocar. Vou trazer aqui dentro da minha pasta áudios e vou carregar o arquivo howitbegan.mp3. Quando a gente usa da forma que está aqui, vou carregar no Google Chrome, veja que assim que a página carrega, nada acontece e você não visualiza nada. Nada mesmo. CSS nós vimos que não afeta nada, não tem nenhum CSS padrão. Se você vier aqui no inspetor de elementos, nós podemos ver que a tag ela existe no conteúdo, porém nada ainda é exibido. Se você vier aqui em Network e tentar visualizar se o arquivo já foi carregado, também não. O arquivo não foi carregado. Isso acontece porque, lembra, ele só vai ser carregado quando a gente mandar executar esse áudio, der um play nesse áudio. Para isso a gente precisa habilitar os controles ou usar JavaScript. Como o curso é de HTML5, a gente vai habilitar os controles e utilizar direto no nativo, no HTML5 mesmo. Vamos para o código. Vou colocar aqui agora o atributo controls, vou salvar o meu arquivo e voltar no navegador. Esse player que aparece aqui é construído pelo Chrome, provavelmente no Mozilla Firefox talvez seja de outra forma,
No Edge também seja de outra forma, no Safari, no Opera e assim por diante. Pode variar a aparência de acordo com o navegador, porém a funcionalidade vai ser sempre a mesma. Agora a gente pode ver que na aba Network do console outros arquivos foram carregados. Por exemplo, nós temos as imagens do nosso player, como o desenho aqui do Play, temos aqui para dar um full screen, esse menuzinho com esses 3 pontos, né? Todos eles estão aqui em imagem SVG, provavelmente já está embutido isso no Google Chrome, por isso essas imagens veio. Mas note que o nosso arquivo ele também já foi carregado aqui, pelo menos o metadado. As informações de cabeçalho do nosso arquivo já trouxe. Por isso a gente consegue mostrar aqui a duração desse arquivo HTML. Quando a gente clicar em dar o play, então, além do som tocar, vimos que mais uma imagem foi carregada, no caso agora a imagem de pause. E aqui por último, veja que foi adicionado de novo o MP3. Nesse caso não foi só os metadados do arquivo MP3, mas sim o conteúdo, o binário dele, o buffer, ou seja, o áudio propriamente dito que está dentro do arquivo, só depois que nós clicamos no play que isso foi carregado. Vamos voltar para o código e ver mais um exemplo da tag áudio. Vamos adicionar aqui agora o atributo pré-load, ou seja, eu quero que você já carregue o áudio antes para mim de eu clicar em play, diferente do que aconteceu no último exemplo. Vou salvar aqui o arquivo, atualizar ele e veja que agora a gente tem o MP3, ou seja, com os metadados, carregou o tempo, a informação, e nós já temos o MP3 aqui dos dados sendo carregado assim que a página foi carregada, o que mostra que ele já está baixando o áudio. Talvez se o áudio for muito longo, alguma coisa do tipo, ele já vai otimizar, mesmo que a gente ainda não clicou no play, tá bom? Essa é uma opção que a gente tem no HTML5, dá para ver até que a barrinha aqui já carregou até a metade desse áudio. Provavelmente o restante, né, o final da metade para o final só vai ser carregado depois que a gente clicar no play mesmo, quando a barrinha chegar lá, o navegador ele vai gerenciando isso para a gente. Outra opção que a gente tem na nossa tag áudio é o autoplay. Vamos colocar o autoplay, voltar aí no nosso navegador e veja que assim que ele inicia, ele não está mais dando o autoplay. Por quê? Versões mais novas do Google Chrome não está permitindo o autoplay nem com a tag áudio e nem com a tag vídeo, a não ser que o usuário ele interaja com a página de alguma forma previamente. Aí você insere o arquivo e ele vai tocar automaticamente, tá bom? Isso é para evitar aqueles sites chatos que você entrava antigamente e do nada começava a tocar um áudio e muitas vezes você não sabia nem de onde que estava vindo aquele som, tá certo? Voltando para os atributos, nós temos ainda o atributo muted, onde ele vai deixar mudo o nosso áudio, podemos até tocar ele, mas por padrão o som ele não vai existir. Vamos atualizar aqui, vou tocar o som, veja que ele já começou a tocar, o timer está rodando, mas o som ele está cortado aqui, né? Ele está mudo, a não ser que a gente tire o mute, é que ele vai começar a tocar o áudio para nós. Ainda temos o atributo loop, que é justamente quando ele chegar no final, ele começar a tocar novamente e vamos ver ele em execução. Vou atualizar aqui, vou dar um play, vou tirar o som, vou deixar um pouco mais baixo apenas, vou levar o cursor até mais ou menos perto do final e a gente vai ver que assim que ele chegar no final, ele tem que começar a tocar de novo. Tá lá o loop funcionando. Neste vídeo nós vimos aí tudo sobre a tag áudio, como nós podemos utilizá-la e como também podemos usar os atributos nativos específicos da tag áudio. A gente se vê num outro vídeo sobre HTML5. Até lá! Nesse vídeo vamos falar sobre a tag áudio do HTML5. Como você está vendo aí na tela, a tag áudio ela precisa abrir e ela também precisa fechar, o que nos mostra que tem conteúdo dentro dessa tag, ou então outras tags podem ser usadas dentro dela. Sobre a tag áudio, ela, como o nome já diz,